pessoal, eu sou a professora Jaciane Souza. Seguimos aqui no nosso curso Comunidade, Território, Políticas Sociais. Estamos na nossa quinta aula. Nossa quinta aula vai se remeter à atividade prática que nós deixamos referenciada na aula 4. Então, nós comentamos essa atividade sempre na aula seguinte. Então, começamos retomando o texto da Aldaísa Sposati e nos questionando sobre o que cada um de vocês estão aí pensando, como se dá, como vocês percebem a proteção social no âmbito da política de assistência social no espaço onde vocês atuam. É muito interessante que a gente possa perceber, para falar desta reflexão, a compreensão que a gente tem de proteção social no âmbito da assistência social. Então, precisamos ter aí como norte um direcionamento dessa proteção, o que a gente almeja com essa proteção, com a implementação dos serviços. Então, eu estou direcionada para o desenvolvimento humano e social. Eu tenho que pensar na efetivação dos direitos enquanto direitos de cidadania. Eu tenho que pensar nos serviços, programas, projetos e benefícios que estão articulados com as demais políticas sociais, considerando que somente a política de assistência ela não tem a capacidade sozinha de modificar a realidade vivenciada pelas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social. Haja vista a importância dessa articulação com todas as políticas, saúde, educação, habitação. E aí eu queria que a gente pensasse um pouquinho, considerando essa direção, no que se refere à proteção social, e voltasse na pergunta do texto, qual política de assistência social que nós queremos defender? E eu acho que no primeiro ponto que vem é a permanência de direitos sociais. De que forma que a gente pode estar realmente efetivando a permanência desses direitos sociais na sociedade, considerando a necessidade de ações que elas sejam contínuas e que sejam também prestadas com qualidade e quantidade frente à demanda que se apresenta. Então, esse é um ponto inicial para a gente pensar. Dito isso, de que forma que as políticas sociais elas estão materializadas? De formas precárias e incertas? Focalizadas? Nessa perspectiva, então, se vocês percebem isso, não há como garantir direitos se eu tenho esse perfil de políticas sociais estabelecidas. Um outro ponto. Por que em determinado território eu tenho a efetivação de serviços, e em outro território eu não tenho ou eu tenho parcialmente? Por que não se dá de uma forma a garantir realmente o direito de serviços, direitos sociais para todos? Por que essa situação? É um ponto para que a gente tenha que pensar. E aí a gente tem como resposta, como resultado desse tipo de organização, de expressão da política, as desproteções. Então, ao invés de garantir os direitos, a gente acaba, na verdade, tendo aí as desproteções sociais que são vivenciadas por milhares de brasileiros. Então, um ponto que está atrelado a isso é realmente a gente se caminhar para estar se afastando cada vez mais dos direitos humanos e sociais. E aí eu penso, a proteção não se efetiva a partir de uma política. A proteção não se efetiva a partir de uma ação apenas pontual. Por isso, a necessidade de termos um compromisso com essa efetivação, e é um compromisso que exige, na verdade, responsabilidades
do Estado. Eu tenho que realmente cobrar que as políticas elas se organizem a partir de um compromisso para com qualquer território e, sobretudo, diante das populações que apresentam essa vulnerabilidade. Quando eu não observo esse caminhar, eu tenho que sinalizar as fragilidades das responsabilidades públicas. Então, assim, fica notório essa fragilidade e de que forma que a gente tem que compreender como isso afeta a garantia de direitos. Então, essa fragilidade das responsabilidades sociais, na verdade, ela passa pela atenção das políticas sociais que não consegue materializar da forma como deveria. E aí a gente acaba tendo ações assistencialistas e que não garantem direitos à população. A Aldaísa Sposati, ela fala muito da questão das políticas sociais enquanto atreladas, né, a essa vivência da sociedade capitalista, essa perversidade que a gente vive da sociedade do capital e que, na verdade, essas crises cíclicas, né, do capital, ela fomenta essa desigualdade e, consequentemente, nesse ciclo, a gente demanda cada vez mais a intervenção para que aquela pessoa, aquele sujeito na sociedade tenha os seus direitos garantidos. É interessante a gente pensar na organização de um Estado que, diante de uma realidade de desproteções sociais, ele se torne mínimo para o social. Então, essa conta não vai bater, essa conta não vai fechar. Seria justamente o contrário. Cada vez mais se faz necessário a efetivação das políticas sociais, das diferentes políticas sociais para todos. Então, seguimos pensando que, para pensar proteção social, a gente tem que pensar uma proteção social pautada na partilha de forças, né, e recursos. É uma construção coletiva, então ela não vai se dar no individual apenas. E pensar que essa proteção, na verdade, ela tem que ter esse alcance realmente para todos. Mas, assim, é uma proteção social de cidadania, ela teria que estar caminhando para que os sujeitos vivenciassem essa cidadania. E o que vem a ser essa cidadania na sociedade capitalista? Né? De que forma que realmente as pessoas elas estão conseguindo ter os seus direitos para condições de vida dignas e participativas do governo. Isso seria um caminhar para pensar a proteção social de cidadania. A Aldaísa fala no texto, né, e no Capacita SUAS. Proteção social refere-se às ações voltadas para resguardar os cidadãos contra os riscos pessoais e sociais inerentes aos ciclos de vida e ou atender necessidades sociais geradas em diferentes momentos e contextos históricos relacionadas a uma multiplicidade de situações conjunturais e estruturais, individuais ou coletivas. Olha que ponto interessante para que a gente possa pensar. Muitas vezes, quando nos deparamos com determinada situação, no atendimento com o usuário, ou observamos, né, a condição de vida de uma coletividade num determinado território, existe aí situações em que a gente culpabiliza a família por aquela situação. Nunca, né, um profissional que está ali efetivando realmente uma proposta de proteção social de cidadania, ela pode ter esse olhar. A família está vivendo ali porque quer, já teve muitas oportunidades e não quis aproveitar. Então, assim, você culpabiliza aquela família por aquela situação. E você não compreende
toda essa estrutura que a gente vem dialogando aqui, que na verdade a forma como o Estado está organizado, ele é um Estado que deveria garantir direitos e ele na verdade não garante. E o sistema, por sua vez, é um sistema, né, que traz a exploração do trabalhador, que traz aí uma massa de desempregados, para que o sistema possa girar desta forma com o maior lucro possível. Então vejamos, se o sistema da forma como está organizado, ele não investe no social, eu na verdade tenho aí uma família, um sujeito que está vivendo aí situações que têm a ver justamente com a ausência das políticas públicas naquele território, né? Tem a ver com a ausência dos serviços que ele não consegue acessar. E muitas vezes essas situações de vulnerabilidade vão chegando a um patamar onde acontecem as violações, os direitos são violados e as pessoas acabam reproduzindo aquelas situações cotidianamente na sua vida e até por gerações, como a gente observa muitas vezes, famílias que estão aí representando primeira, segunda, terceira geração em situação de rua. Então, um ponto norteador das nossas ações, seja ela como multiplicadores de informação, seja como um gestor da política pública, ou fazendo uma busca ativa, né, utilizando algum mecanismo de aproximação com a população, jamais, né, nós podemos pensar que essa família está ali naquela situação porque ela quer. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar e esse compromisso para estar pensando realmente a proteção social e a política de assistência, social. Eu trago aqui alguns aspectos formais, né, que com certeza vocês já debateram e têm ciência, conhecimento, mas é apenas para a gente assim, formalizar o caráter legal dessa lei, né, que formalizou todos esses direitos. Então a gente tem um marco da Constituição de 88 para falar da assistência social, onde ela passa a ser reconhecida no país como uma política pública, juntamente com a política de saúde e previdência, e a gente tem o conhecido tripé da Seguridade Social. E ao ser reconhecida como política pública, ela sai, né, ela sai dessa esfera da bondade, né, do assistencialismo, do favor. Essas ações que são deveres do Estado, é o dever de assegurar, de efetivar, ela, na verdade, exige garantias para o cidadão que assim precisar dessa política. No artigo 194, diz que a Seguridade Social, ela compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, a assistência social ela é determinada por um caráter não contributivo, ou seja, prestada a quem dela necessitar. Então, qualquer pessoa, né, que necessitar desta política, essa política teria que estar ali disponível. Os serviços dessa política, né, e todos os direitos que estão ali estabelecidos para que ela se efetive. Quando a gente fala nessa perspectiva, é importante a gente pensar na proteção que a gente vai estabelecer. Que proteção social é essa? O que envolve essa proteção a partir desse conjunto que foi posto aí como lei e para quem precisar, no que se refere à política de assistência social. E aí a gente pensa assim, numa proteção social que envolve o lugar que se vive,
que envolve o apoio da família, envolve o apoio dos vizinhos, dos parentes, das associações de moradores e outras redes que possam existir ali naquele território. Mas, sobretudo, também a presença dos serviços, né, estatais. A gente tem que entender que essa proteção ela só acontece se realmente o Estado estiver presente para fazer o que tem que ser feito. E esse Estado presente passa pela atuação dos agentes estatais que estão ali na frente daqueles serviços, realizando aqueles serviços de acordo com o direcionamento da política. Dito isto, a gente precisa entender que essa proteção social ela não é algo que acontece só com a oferta do material, né? do acesso específico a um benefício ou especificamente a acesso a algo palpável. Mas existe um outro lado dessa proteção social que perpassa por uma subjetividade, por uma imaterialidade, que tem a ver com as relações sociais estabelecidas e de que forma que os profissionais da política de assistência têm que perceber isso e justamente fazer os devidos encaminhamentos para linkar, né, as necessidades que são apresentadas por esse usuário. Muitas vezes as pessoas nos atendimentos acham que o atendimento é a partir de uma escuta não qualificada, né? Você faz um atendimento e acha que fornecer uma cesta básica é o suficiente. Mas o que está por trás disso? De que forma que essa pessoa está se relacionando na sociedade? De que forma que essa pessoa tem uma voz ativa para ser participante de um governo, para estar colocando sua opinião? Então, precisamos muito ter atenção a esse foco, né? Ninguém vive só de algo palpável, mas nós somos constituídos de momentos importantes para que a gente possa falar de relações sociais. As relações sociais, elas não são só objetos. As relações sociais, elas são pautadas nessa imaterialidade. Então, assim, é importante que a gente pense no fortalecimento e no reconhecimento do cidadão com os seus direitos e que a gente entenda que as garantias de segurança sociais públicas, elas têm que ser acessadas tanto individualmente quanto no coletivo. E aí, assim, para fomentar essa discussão do aparato legal, eu vou mencionar a Lei Orgânica da Assistência Social, que com certeza vocês também conhecem e aí já debateram muito, né, sobre a importância dessa legislação e a sua formulação, né, que dá sustentação legal e define o perfil da política de assistência social. Então, por que eu estou sinalizando esses aparatos legais? Porque assim, eu não vou atuar da forma como eu quero, eu não vou atuar da forma como eu acho, eu não vou realizar um serviço a partir do meu olhar, ou fazer de uma forma, mas quando eu fui criada assim, isso deu certo, essa ação tem a ver com o que eu vivenciei na minha casa, na minha família, isso tem a ver com aquilo que eu coloquei para o meu filho. Não. A política de assistência, ela tem uma formulação, tem um direcionamento, tem um perfil estabelecido, como ela deve ser concretizada, implementada. E eu tenho que seguir isso. E se eu sou um serviço, né, dentro daquele território, que presto alguma ação àquela comunidade, eu tenho que me referenciar, o CRAS, né, o Centro de Referência da Assistência Social, ele vai ser um norteador da forma como esses serviços têm que ser realizados. Então, assim, a política de assistência tem esse olhar,
tem essa proposta de efetivação. No artigo 1º da LOAS diz: a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, né? É política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Então, definida como política pública no campo do direito à cidadania social. Então, a assistência social, ela não tem nada a ver com iniciativas morais de ajuda ao necessitado. Isso é assistencialismo. Isso não garante direitos. Então, assim, eu estou sinalizando que é preciso que a gente possa se remeter o tempo todo a uma conquista efetivada, né, através dos movimentos, de um processo histórico, e que não foi um processo fácil, e que implementou, que trouxe ali a política de assistência social. E hoje a gente tem o SUAS, né, Sistema Único da Assistência Social. E a gente tem que fazer valer esse direcionamento, né, esse perfil da política de assistência social que está ali. O nosso movimento é para avançar, né, a partir dentro desse conceito da política, e não para que a gente vá corroborar com ações que já estão expulsas, né, do que significaria realmente garantias de direitos. Então, assim, eu tenho realmente que recusar qualquer forma, né, conservadora que venha a trazer a implementação de ações de moralidades, de juízo de valor, né, de culpabilização daquela família. Bem, dito isto, a gente vai tá vendo aqui que em 2004, né, é aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social a nova política de assistência social, a PNAS, consolidando princípios, diretrizes, objetivos e ações de assistência social, em particular da proteção social básica e especial, e propondo a necessidade de construção do SUAS. É na Política Nacional de Assistência Social que são definidas as bases para o novo modelo de gestão da Política Pública de Assistência Social, aprovado em 2005. Para que a gente possa pensar um pouco, né, sobre essa política, sobre essa proteção, sobre essa política de assistência social que nós queremos, eu trouxe um vídeo debate que se chama Os Desafios da Proteção Social, e aí eu gostaria de estar passando para vocês, e gostaria de sinalizar, né, que vocês assistissem o vídeo pensando um pouco nesses pontos de reflexão que eu deixei aqui sinalizado, né, no slide, na parte inferior. Enfrentar o conservadorismo, compreender a expressão direito do cidadão e dever do Estado. Estado que concretiza a condição de direito. Trabalhadores e gestores do SUAS atuar a partir das diretrizes colocadas na política. Cada trabalhador como agente público que atende a população. Então, vamos assistir, né, o nosso vídeo e já retomamos aqui na sala de nossa quinta aula para dar continuidade a essa reflexão. A política de assistência social, ela nessa condição de política pública, ela nasce com a Constituição de 88. Quer dizer, até então ela era vista somente como práticas isoladas. Então, a gente pode dizer que
quase que a linha do tempo mais próximo nessa estatura de uma política de Estado, ela é recente. E nesse caminhar, né, ela tem pontos que são marcados por legislações, mas eu acho que as legislações, embora importantes, elas são consensos, estabilidades, mas elas não garantem que as pessoas as entendam, incorporem e passem realmente a atuar na política a partir das diretrizes que estão colocadas. Então, me parece que há ainda um forte, vou dizer, conservadorismo. O peso do passado ainda é muito forte no presente. Isso faz com que, digamos, um dos desafios para o futuro é poder jogar fora, se desembaraçar desse passado, dar um salto, fazer uma ruptura. Acho que isso é que é importante e daí depende muito, seguramente, dos trabalhadores e da orientação de gestão e dos gestores, por consequência, nessa política. E aqui nós temos, claro, que muitas dificuldades, inclusive de natureza política, porque nós sabemos que a escolha de um gestor público não é necessariamente pela competência, é por um conjunto de relações. Então temos um desafio que é este de como garantir que determinados princípios da gestão dessa política eles possam ganhar um peso, uma presença, que independente do gestor, eles possam ter um grau de permanência. Acho que esse é um grande desafio que, para mim, rompe o passado. De outro lado, e aí eu diria até pela minha experiência na universidade, nós não temos acúmulo na academia, no Brasil, realmente em ter métodos, técnicas para trabalhar com a população, sobretudo, que foi mais, eu vou dizer, prejudicada com todas as decisões da nossa história, né? Nós não temos nenhum mecanismo, nem legal, por exemplo, em restauração aos afrodescendentes de toda a escravidão. Nós não temos, né, uma justiça, digamos, de restauração para os indígenas, para as mulheres, para as crianças. Então, entender que o brasileiro, independente do quanto ele ganha, de qual é a sua história, mas ele é um cidadão, isto é muito difícil na assistência social, porque parece que ela nunca é vista na horizontal, sempre na vertical, né? Eu acho que para mim é este o grande desafio, conseguir que esta política se coloque numa igualdade com as outras, não é do ponto de vista financeiro, porque hoje ela até alcançou finanças federais muito altas, mas é do ponto de vista do resultado. Ela ainda não tem resultados aparentes e consequentes no campo dos direitos. O primeiro artigo da Lei Orgânica da Assistência Social, que ela vai ser promulgada 5 anos após a Constituição de 88, ele diz lá que a assistência social é um direito do cidadão e um dever do Estado. Eu digo, fiz este sinal porque eu acho que o melhor é nós chamarmos de dever de Estado. Quer dizer, compete efetivamente ao Estado. Isso é uma mudança enorme em toda a trajetória das práticas sociais, das políticas sociais no Brasil. Nós sabemos que a primeira política social é de 1923, que foi a Previdência Social. E no momento da constituição da Previdência Social, numa determinação de uma primeira grande força, que é a força econômica do capital, foi constituída a Previdência não para todos os brasileiros ou para todos os trabalhadores,
mas somente para aqueles segmentos que, naquele momento, dentro de uma economia agrária exportadora, interessava. Então, eram os portuários, eram os ferroviários, né, que interessava serem bem tratados. Os agricultores não, que nós sabemos que sempre o apoio, a atenção, a proteção a quem trabalha no campo, isto veio muito depois, o Fundo Rural é um dos últimos aqui. Mas, quer dizer, sempre tratados com subordinação. Agora, esses trabalhadores que movimentavam a mercadoria, sim, esses foram atendidos. Então, digamos que na Previdência nós temos sempre esse movimento de incluir outros segmentos. Estamos hoje, por exemplo, ainda em impasses com o trabalhador doméstico, né? Porque se parece um tanto com o tempo da escravidão. Parece que é um trabalhador que não tem direitos. Então nós temos uma força muito grande nas políticas sociais, podemos lembrar. Na saúde, vamos ter os laboratórios, nós vamos ter a produção de medicamentos, vamos também trabalhar com educação, nós vamos ter todo o interesse privado, né, em fornecer educação como serviço a pagamento. E a introdução da assistência social, ela tem uma outra matriz que vai chamar a atenção para a igreja. E estou falando fundamentalmente da Igreja Católica. Por quê? O começo todo, né, na vinda até mesmo de Pedro Álvares Cabral com os jesuítas, acho que todo mundo lembra da história do padre Anchieta ensinando os índiozinhos, tentando entender qual era o modo de falar, né? E a igreja sempre foi exercer um forte papel na educação, né? Na saúde também. Nós temos vários hospitais religiosos, santa isso, santa aquilo outro, santo não. Acho que santa tem mais do que santo, mas eu acho que tem vários hospitais, né, para essa atenção onde está presente a Igreja Católica. E ela é uma força na assistência social porque se entendia que as irmandades é que deveriam prover a atenção daqueles que mais precisassem. Até mesmo do escravo doente, quem cuidava era a Santa Casa, quem cuidava era alguma coisa da igreja, né? Então, esta força do Estado no social, ela sempre foi relegada. Mesmo na Previdência Social, é a tripla contribuição: patrão, empregado e Estado. Então, quando a gente diz é uma política de Estado, repare, não é uma coisa que ele vai ajudar a igreja ou que ele vai ajudar a economia. É uma política de Estado com o cidadão. Porque este vínculo, ele é fundamental no sentido de assegurar direitos sociais. Então, a partir de uma responsabilidade do Estado, digamos que outros elementos da sociedade podem vir a dar sua presença e contribuição. Mas, anteriormente, o Estado é que tem que estar à frente. Até porque é o Estado que concretiza a condição de direito, é o Estado que reconhece o cidadão. E é do Estado que a população tem que cobrar se tal serviço, tal atenção está sendo feito ou não, se tem que ter ou não mais qualidade. E a política, quando dever de Estado, faz com que cada trabalhador seja um agente público. Aquele trabalhador, ao atender a população, ele não é somente um profissional, ele é concretamente a resposta do Estado. E isto é que passa a exigir, sim, uma outra consciência e formação do trabalhador, porque é ele, no seu processo, que vai efetivamente reconhecer e concretizar o direito de cidadania. A perspectiva de construir uma política de assistência social que de fato caminhe para a qualidade, para o direito do cidadão, ela supõe que se entenda que a proteção social é, vamos dizer assim, o núcleo duro dessa política,
Mas não a proteção social como a da Previdência Social, que ela é na forma de um seguro, né? Você tem quando você paga. A assistência social, ela tem uma proposta mais alargada, como é também a da saúde pública, a saúde coletiva, de você ter uma atenção a um conjunto, digamos, de grupos de necessidades de proteção social que vão dar seguranças sociais. Mas esta proteção social, ela precisa ser bastante incorporada e entendida. Primeira coisa, proteção social não é algo só do cidadão. Isto é, ele será protegido não só individualmente, mas a partir de um conjunto de condições, desde o lugar onde ele vive, né, para que possa, de fato, ele ter garantias concretas. Então, em todos os estudos que a gente tem feito, nós temos trazido, né, à luz, digamos assim, estudos sobre o chão onde as pessoas vivem e onde vivem coletivamente, inclusive introduzido a noção de território, porque, atenção, território não é simplesmente o chão, território não é só a geografia do perímetro. O território é um conjunto de relações que eu chamo até de uma topografia social, isto é, em cima do relevo da natureza, a sociedade, as nossas relações vão construindo um outro relevo, isto eu nomino a topografia social, que vai deixar alguns num vale de exclusão, vai deixar outros num Everest de inclusão diante da desigualdade social. Então, é muito importante entender que proteção social não são condições individuais, são também condições familiares, são condições de um conjunto de população, mas também do território onde você vive. Se você tem uma infraestrutura, né? Você tem esgoto, tem água, tem iluminação na casa, tem iluminação pública, tem guia e sarjeta nas ruas, tem captação de água servida, enfim, tudo isto muda evidentemente as condições. Você vai ter mais mobilidade, você tem oferta de transporte, ou você tem que caminhar a pé para a criança ir na escola, ou para você levar o pequeno na creche, ou para levar na unidade de saúde. Quanto tempo você anda? A que distância estão os serviços do seu cotidiano? Então, o território é este conjunto de relações que você estabelece com as pessoas, a gente diz, são os agenciamentos, as ações. Agência como o agir, né? As ações que você tem num pedaço que você partilha com um coletivo. Entendo, principalmente quando você trabalha no município, né? É fundamental, porque infelizmente nós cursamos, né, o ensino fundamental, o colegial, até mesmo a universidade, e nunca temos uma disciplina chamada Geografia da Cidade, História da Cidade. Então você não sabe nome de rio da cidade, nem sabe quantos rios tem. Você pode até saber do Brasil e do mundo, mas nós não temos uma cultura, apesar do Estatuto da Cidade, que traga esses elementos históricos a partir do lugar onde você vive. As crianças não têm essa noção. Como é que se formou esse bairro? O que aconteceu? Não é? Quais são os espaços públicos? Quais não são? Como é que se distribui as condições de vida nessa cidade? Em geral, não se conhece isso. Se acha que são questões do indivíduo. Então, esse é um primeiro entendimento fundamental. Proteção social, ela tem que ser entendida numa dimensão ampla, coletiva, e ela parte das condições objetivas onde se vive o cidadão, a sua família, os seus vizinhos, estes que partilham da construção do cotidiano.
E em 2005, que foi de fato a primeira conferência depois da aprovação da Política Nacional, da NOB-SUAS, houve um movimento e uma palavra de ordem. Em 10 anos nós vamos construir o SUAS no Brasil. E isto terminava tendo uma expressão, SUAS mais 10. E esse SUAS mais 10 será agora até o final de 2015, né? Portanto, penso que este ano de 2015 ele vai ter um significado de um balanço do que nós conseguimos avançar, até porque, para essa conferência de 2005, nós fizemos um levantamento de quais eram as condições de cada município, embora só cerca de 2.000 responderam, e cada estado para implantar, efetivar o SUAS. Então, eu acho que um primeiro desafio que a gente tem é até conhecer aonde chegamos. Nós fizemos, inclusive, um estudo geral no Brasil, mostra que na assistência social você tem meio profissional de nível universitário para cada 1.000 habitantes. Você não chega a ter nenhum profissional inteiro. Isto é, nós não temos ainda uma distribuição, digamos, de trabalhadores suficientes para levar avante o sistema único de assistência social. Mas eu diria que nessa perspectiva de um futuro, a tarefa de poder obter essas condições não depende só de um município. Vamos lembrar, nós somos 5.570 municípios, 26 estados, um Distrito Federal, uma União. Portanto, nós somos quase 6.000 unidades de gestão que não têm uma articulação contínua. Por exemplo, é muito diferente o modo pelo qual os estados, ou cada um dos governos estaduais, se relaciona com os municípios. E atenção, até 20.000 habitantes são 70% dos municípios. Até 50.000 habitantes são mais 13%. Então, 83% deste todo de 5.570 municípios, eles são de pequeno porte, portanto, com menos condições de resposta, ou até mesmo sem um número suficiente de demanda para ter um serviço especial. Isto exige uma inter-relação entre os municípios, um sentido de regionalização na gestão do governo estadual, porque nós temos que entender o SUAS sob o princípio federativo. União, estados, municípios, cada um com a sua responsabilidade. E os estados têm que provocar esta aproximação entre os municípios vizinhos, entender, inclusive, as características desses agregados de municípios, que serão diferentes conforme maior zona rural, menor, qual é o tipo de agricultura ou não, a indústria ou não, quer dizer, nós vamos ter diferentes características. Então, eu entendo que 2015 a meta é fazermos o balanço do edifício SUAS. Aqui chegamos no SUAS mais 10. 2020, aonde de fato e o que nós vamos consolidar? Como é que a força do pequeno município vai ganhar mesmo esta articulação para que ele possa também ser incorporado numa relação de um gestor e um gestor significativo. Então, eu entendo que nós precisamos, de fato, rever o modo como os estados estão gerindo ou não gerindo a assistência social e, mais ainda, rever o pacto federativo estabelecido. Isto é, nós temos que ter um pacto federativo com uma relação de cima para baixo, mas também de baixo para cima. Ele não pode ser um pacto subordinativo. Não é porque eu tenho um pequeno município que ele tem, e sua população, que ter
somente uma relação subordinada, porque ele tem menos recursos financeiros e, portanto, mais dependência de estados e mais dependência da União nas suas transferências. Então, acho que são 5 anos realmente de voltar a construir as bases da assistência social a partir dos municípios e a responsabilidade dos estados perante as regiões onde se agregam esses municípios. Então, esse vídeo da professora Aldaísa Sposati, ele diz muita coisa, né? São palavras assim, maravilhosas que trazem um esclarecimento, e eu penso que vamos ter um rico debate sobre ele. Esse trabalho, esse vídeo vai servir como fortalecedor para o nosso trabalho prático. Então, assim, a partir desse vídeo, considerando a autora Aldaísa Sposati, como ela define o território, topografia social, pensando na proteção social em sua dimensão ampla e coletiva, que envolve as condições das famílias, do conjunto da população e das relações sociais e condições vividas nos territórios. Descreva como se apresentam os serviços do seu cotidiano, no seu território, nas relações sociais, refletindo sobre a permanência dos serviços e o alcance a todos. Então, que vocês possam aí aproveitar essa reflexão e que a gente continue esse debate, né, sobre o vídeo, sobre a vivência que vocês estão percebendo no território de vocês, como vocês vão estar descrevendo essas relações e refletindo sobre os serviços, o alcance e o que houve de ganho, né, nesse tempo de política, para que a gente possa, na próxima aula, aprofundar esse nosso olhar, tá? Que o compromisso siga aí com a efetivação desse trabalho da melhor forma possível. Um bom estudo para todos, e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.